E aí, seus marvados, tudo em riba? Hoje eu vou contar um pouquinho a história da Estátua da Liberdade e também de um detalhezinho que eu desconfiei a primeira vez que eu fui lá e esses dias eu confirmei que estava certo e que é muito legal. Bom, a primeira coisa, essa estátua ela fica em Nova York, nos Estados Unidos, em cima de uma ilha, ela praticamente domina a ilhazinha ali. E ela foi uma doação da França para os Estados Unidos em comemoração aos 100 anos da independência dos Estados Unidos. Acabou sendo inaugurada ali um pouquinho depois dos 100 anos, mas ela representa isso. O nome completo da estátua é Liberdade Iluminando o Mundo. E aí você consegue já entender porque ela tem aquela tocha na mão, porque aquela tocha ela está iluminando o mundo. E é uma mulher. Ela tá andando, então você vê no pé dela tem umas correntes quebradas. Ela tá segurando uma placa na mão que tem a data da independência dos Estados Unidos escrita em algarismos romanos. Essa é a simbologia da estátua. Eu conheci pessoalmente essa estátua em 2010, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos. Uma história legal até que eu e a Mari, a gente foi assaltado em Santos. Eu tava carregando um monte de equipamento fotográfico. E aí o cara levou tudo, mas eu tinha seguro. E essa câmera que eu tinha era muito legal, mas era antiga, ela não gravava ainda. E aí o seguro pagou tudo novinho. Só que em vez de comprar os equipamentos, eu fiz as contas e percebi que com esse dinheiro dava para eu ir até os Estados Unidos, comprar os equipamentos lá e trazer, e ainda sobrava um pouquinho. E bem nessa época a Receita Federal mudou as regras para você passar com câmeras pela alfândega. Hoje você já pode passar com a câmera como se fosse um equipamento pessoal, né? Uma bagagem de mão, uma bagagem pessoal que você leva como se fosse uma escova de dente, sei lá, um celular, todo mundo tem. E ela não está mais sujeita à tributação, ou seja, você não precisa declarar a câmera, você passa sem pagar imposto. Então eu poderia lá comprar a câmera tranquilamente e voltar para o Brasil. E foi isso que eu fiz, fiquei 20 e poucos dias em Nova York, foi sensacional a cidade, e fui lá visitar a Estátua da Liberdade. Uma coisa muito estranha é que Nova York, a principal ilha de Nova York, a mais conhecida é Manhattan, né? Onde ficam todas essas coisas que a gente já ouviu falar de lá, o Central Park, a Brooklyn Bridge, que é aquela ponte, ela liga Manhattan a outra parte de Nova York. E no sul é a parte mais antiga e onde também estão os prédios mais altos. Então o World Trade Center ficava ali na parte do sul, uma concentração de prédios muito grande. E são prédios gigantescos. Você pega a balsa ali no sul para ir até a Estátua da Liberdade, que fica mais para baixo ainda. Uma coisa muito legal é que quando você pega essa balsa, você olha para um lado, você vê aqueles prédios gigantes, você olha para o outro, você vê a estátua aí. Então a vista é muito bacana. Só que isso faz com que a estátua pareça muito pequenininha. Quando você chega perto é meio decepcionante, porque parece que é uma estatuazinha de nada, assim. Ela é muito maior que o Cristo Redentor, tem 92 metros de altura do chão até o topo. Metade disso é aquela base que ela tem, aquele prédiozinho que é construído embaixo. Então, de estátua mesmo são 46 metros. Só para você ter uma ideia, o Cristo Redentor de estátua mesmo são 30 metros. Então é muito maior que o Cristo Redentor, mas de perto dá a impressão que é menor. Porque o Cristo fica lá sozinho no topo da montanha, uma coisa lá em cima. A estátua fica no nível da água e você olha do outro lado, tem uns prédios imensos. Você acabou de ver, acabou de sair do meio deles ali. Então, por comparação, ela parece muito menor. Ela é feita de cobre, então toda a parte externa dela é feita de cobre. Foi feita na França e depois trazida para os Estados Unidos, desmontada e montada de novo nos Estados Unidos. Um dos caras que ajudou a projetar a estrutura da estátua para ser super resistente foi um cara que chamava Gustav Eiffel, que não por acaso foi o mesmo cara que projetou a Torre Eiffel. Então, o mesmo cara tem uma participação nesses dois monumentos aí mundiais super famosos, né? Provavelmente os mais famosos da era contemporânea, né? A Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade. Então, ela é feita de cobre, é um cobre bem fininho, dá tipo 2 moedas assim, mas isso não quer dizer que seja pouco, estão 31 toneladas de cobre segundo o site oficial. E quando eu fui lá, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Peraí, ela é feita de cobre, por que ela tem essa cor verde, né? A gente sabe que vários óxidos de cobre, eles são verdes. Se você pegar uma moeda de 5 centavos, jogar um vinagre em cima, aquela experiência que a gente ensinou de limpar a moeda, e deixar ela no tempo, com o passar do tempo, ela vai começar a ficar esverdeada em cima. É o cobre reagindo com o oxigênio do ar, forma várias substâncias diferentes ali. Mas basicamente são óxidos de cobre. Cobre mais oxigênio, talvez alguma outra coisa, dependendo do que formar.
E é isso que tem em volta da estátua, uma espécie de pátina ali que deixa ela toda aquele verde clarinho, aquele verde que dá a impressão de coisa antiga, né, de coisa oxidada. E eu pensei, peraí, se ela tá oxidada, tá antiga, em algum momento esse negócio já deve ter sido acobreado e não verde. Fui pesquisar e sim, a Estátua da Liberdade, ela já foi cor de cobre. Tinha uma cor que não tem nada a ver com o que ela tem hoje. E interessante que você vai procurar fotos, não dá pra ver direito, porque as fotos são todas preto e branco. Então, eu tô deixando todas as referências do que eu tô falando aí embaixo, e lá tem as primeiras fotos, você percebe que é escuro, porque o cobre é muito mais escuro. Vou pegar uma moedinha que tá aqui atrás, ó. Tem um pacote de moeda aqui que eu guardo pra fazer as experiências. O cobre é isso aqui, né? Ele é... Aqui a gente tem um cobre mais vermelhinho e do lado um cobre um pouco mais escuro. Mas não vai passar, vai ser sempre dessa cor, muito mais escuro do que o óxido verde que forma, que aliás, ó, tá formando essas moedas aqui. Então se olhar bem de perto, você vai conseguir ver. Eu não sei se a câmera vai focar, né? Tá focando? Mais ou menos, mas tá bom, dá pra ver que tá esverdeado, né? Ó, aqui a gente vê a cor original da estátua, né? Que é esse avermelhado, e a cor... Ah, do outro lado tá muito melhor. E a cor meio branco esverdeado que ela tem hoje, exatamente do mesmo jeito da moeda. Então é isso, pessoal. Então, o que eu aprendi hoje, na verdade faz uns dias já que eu tinha pesquisado isso, mas eu queria contar uma história mais recheada da estátua, com mais dados sobre ela, foi que um dia ela já foi acobreada e agora ela tá esse verde clarinho aí. Fechou? Até mais. Esqueci de falar, a tocha que fica na mão da estátua ali, ela é coberta de ouro. Então, praticamente não oxida, por isso que você vê a imagem da estátua e é dourada a tocha. Mas isso foi colocado em 1986, quando ela estava completando 100 anos, passou por uma restauração. Originalmente não era de ouro, ou não era coberta de ouro.